Meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Aqui é o professor Pablo Jamil, que você está no meu canal estudando língua portuguesa. Hoje eu vou falar para você sobre pronomes pessoais. A aula de hoje traz 5 questões para você aprender mais sobre os pronomes pessoais. Enquanto o Carlão estiver rodando a vinheta, você pode aproveitar, clicar aqui para fazer a sua inscrição, ativar as notificações e já deixar um like. E assim você recebe todas as notificações dos vídeos que eu lanço diariamente, beleza? Vamos então agora, roda a vinheta, Carlão! Muito bem, vamos estudar pronomes pessoais. Você sabe que nós temos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Nós vamos falar sobre algumas maneiras de empregar alguns desses pronomes e os casos mais importantes. Acompanhe aí comigo a primeira questão. Complete as frases com os pronomes eu ou mim. Pablo, preciso de uma dica porque eu sempre erro, então eu vou explicar. Existe uma regra, certo? A regra é dividida em duas partes. A primeira parte é a seguinte: depois de uma preposição essencial, usa-se o pronome oblíquo. Beleza? Ou seja, nesse caso, entre o pronome eu e o pronome mim, depois de uma preposição essencial, você usa o mim, porque é oblíquo. A segunda parte dessa regra é o seguinte: se o pronome for sujeito, se ele estiver empregado na função de sujeito de um verbo, ou seja, ajudando a identificar quem vai praticar a ação do verbo, usa-se o pronome reto. Entenda-se aqui, nesse caso, como a palavra eu. Agora, você vai falar, Pablo, mas o que é preposição essencial? São as preposições da minha sigla de preposições essenciais, dessa sigla que eu tenho tatuada no braço aqui, o ACDEPST. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Vamos dar uma olhada nas questões. Primeiro caso, vou comprar aquela casa para. A palavra para é uma preposição essencial. Então, de acordo com a regra, após a preposição essencial, eu uso o pronome oblíquo. Tá fácil. Vou comprar para mim. Você notou que ele bateu no ponto final? Tá no lugar certo. Preciso de um financiamento para comprar aquela casa. Agora ele quer que você coloque o pronome aqui. Perceba que depois apareceu um verbo e o pronome que eu vou colocar vai indicar quem é o sujeito da ação de comprar, quem vai comprar a casa. Então é para eu comprar a casa. Ô Pablo, mas não havia aqui o para? Sim, só que veja, eu dividi essa regra em duas partes. Após preposição essencial, pronome oblíquo, a não ser que o pronome seja sujeito de um verbo. Nesse caso, ele está aparecendo como sujeito do verbo comprar. Então, nesse caso, vou utilizar o eu. Faltam 15 dias para entrar em férias. Para mim entrar em férias ou para eu entrar em férias? Quem vai entrar em férias? Eu. Então, para eu entrar em férias. Aquelas flores são para mim. Olha aqui, a preposiçãozinha aqui e esbarrou no ponto final. Eles viajaram antes de mim. A palavra de também é uma preposição essencial. Então, bateu no ponto final, acertamos todos os casos. Tranquilo, né, cara? Olha só a segunda questão. Substitua os pronomes em destaque por pronomes oblíquos. Aqui ele quer os chamados pronomes oblíquos átonos. Vou explicar para você uma coisa bem legal que essa questão está pedindo. Ela está colocando pronomes possessivos ali no meio.
E existem alguns pronomes átonos, pronomes oblíquos átonos, que podem apresentar uma ideia de posse. Então, você vai ter que adequar ao texto para que eles mantenham essa ideia de posse. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e o se novamente. Certo? Que não vai para o plural, né? Não é ses. Vamos ver então. Ele pegou as minhas mãos delicadamente. Faltou um Szinho aqui em questão. Então, eu vou trocar o minhas por um pronome. É o pronome de primeira pessoa. Então, eu vou usar o me. Vai ficar assim, ó. Ele pegou me as mãos. Este me tem o mesmo sentido de posse que o minhas. Pegou-me as mãos. Tomei o celular dele. O dele é terceira pessoa. Então eu vou utilizar o lhe. Olha só. Tomei lhe o celular. Para dar essa ideia de posse. O lhe está figurando como pronome com ideia de posse. A garota já devolveu tua boneca. Segunda pessoa. Então vou escrever a garota já, e agora o pronome, ó, te devolveu a boneca. Pronto. O novo professor conquistou minha admiração. Ó, mesmo caso aqui, o novo professor, e agora eu uso o me. Conquistou me a admiração. É só para usar o pronome oblíquo. Ela está chorando porque estragaram a mochila dela. Muito bem. Ela está chorando porque lhe estragaram a mochila. Pablo, por que você sabe que é o lhe? Porque eu usei a mesma lógica da letra B. Olha só. Minhas substituo por me. Tua por te. Dele e dela pelo lhe. E agora você aprendeu e não vai mais errar. Gostou dessa? Olha a próxima. Marque a opção cujo emprego do pronome pessoal esteja de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, em qual ele está correto. Isso é para mim fazer. Errado, porque você já sabe, quem vai fazer? Eu, então é para eu fazer. Preciso falar consigo, ainda hoje. Errado, gente. No português do Brasil, nós utilizamos aqui o contigo, tá? Então, nesse caso, é contigo. Por que eu disse no português do Brasil? Porque em Portugal é comum você ouvir a expressão falar consigo, na ideia de falar com a pessoa, empregando aqui o pronome de terceira pessoa. No português brasileiro, nós adotamos como norma o contigo. Se você não cuida-se, pode adoecer. Tá, mas espera aí, aqui nós temos um problema um pouquinho diferente. O problema é a colocação do pronome. Este se tem que estar antes do não. Por quê, Pablo? Porque, antes do verbo, aliás. Porque o não é o que a gente chama de palavra atrativa. Ele puxa um pronome para antes do verbo, um pronome oblíquo átono. O nome dessa matéria aqui, para você saber, é colocação pronominal. Letra D. Após o vestibular, os candidatos conversaram entre eles. Não, nesse caso conversaram entre si. Nós temos que empregar aqui o pronome oblíquo, certo? Ó, lembra que isso aqui é uma preposição? Preposição entre. Após preposição, usamos o pronome oblíquo. E aqui ele tinha usado um pronome do caso reto. Letra E. Essa decisão foi benéfica para ti. Perfeito. Olha aqui, ó, preposição essencial e aqui usamos o ti, que é o correspondente oblíquo do pronome tu, de segunda pessoa. Então, não é benéfico para tu, é benéfico para ti. É assim que nós empregamos. Joia. Mais uma questãozinha. Complete com os pronomes
e indique a opção correta dentre as indicadas abaixo. De repente, deu-lhe um livro para ele ou ela ler. Nesse caso aqui não faz diferença, né? Porque se você usar ele ou ela, não vai haver problema. Afinal de contas, é o pronome reto conjugando o verbo ler, tá? Beleza. De repente, deu um livro para, e agora é a primeira pessoa. Bate no ponto final, então é para mim. Já vamos poder eliminar algumas coisas, ó. Eliminamos essa aqui. Nada mais há entre. Entre é uma preposição, meu aluno querido. Então, depois disso tem que vir a palavra mim. Entre mim e você. Essa é a forma correta. Ó, apareceu o eu aqui e o eu aqui. Já eliminamos. Sempre houve entendimentos entre, mesmo caso, mim e ti. É assim que nós usamos, por causa dessa preposição marota. José, espere, vou com você, tá? Você pode empregar sem problema. Por quê, Pablo? Não posso escrever vou contigo? Pode. Então por que ele usou o com você? Aqui vem uma explicação boa. Porque a palavra você é um pronome de tratamento. Ele não está submetido às mesmas regras que governam os pronomes pessoais. O pronome de tratamento está em outra plataforma, em outra regra. O pronome pessoal está na regra dos pronomes pessoais. Agora eu vou resolver uma questão que caiu no Enem. Olha que legal. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse poema está falando do quê? Da posição do pronome, ó. Dê-me um cigarro, me dá um cigarro. Ele está dizendo que quem fala dê-me um cigarro é a gramática do professor e do aluno, do mulato sabido. Ele diz: o bom negro e o bom branco da nação brasileira, ou seja, ele está falando o povo brasileiro, diz, me dá um cigarro. Então ele está trazendo de um lado o aspecto formal, contrapondo ao aspecto informal. Próximo texto. Iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Ou seja, no aspecto informal ou para reproduzir a fala de um personagem. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos condenam essa regra gramatical? Não, eles não condenam, tanto que eles falam que existe um momento em que se usa o pronome oblíquo átono após o verbo no início da frase. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Não é uma questão de saber, eles estão dizendo uma questão de usar. Ó, deixa disso, ó, dizem todos os dias. Não é saber, é usar. Criticam a presença de regras na gramática? Não, afinal de contas, uma gramática é formada por regras. Afirmam que não há regras para o uso do pronome? Claro que sim, ó, tanto aqui quanto aqui ele fala da regra. Relativizam essa regra gramatical. O que é relativizar? Eles deixam claro que essa regra é, em algum momento, obedecida, em outro momento, ela é deixada de lado. No quesito formal, é uma regra que as pessoas costumam utilizar e na informalidade elas costumam desrespeitar. Beleza? Curtiu essa aula? Então escreva aí para mim, professor, curti. Ou escreva, gostaria de uma aula sobre o assunto tal e manda aí, além de fazer a sua inscrição e compartilhar o vídeo. Deixa o like também e até a próxima. Força, guerreiro!